Estamos de volta com o Band Eleições 2012 e o debate com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Lembrando que junto com a TV Clube, nessa transmissão está a Rádio Clube FM 103,3. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet no tvclubepb.com.br, além do passo a passo e bastidores do debate pelo nosso Twitter. Confira agora as regras deste segundo bloco. Segundo bloco com pergunta de jornalistas para candidatos. Cada um dos 4 jornalistas convidados fará uma única pergunta de tema livre para apenas um candidato. O primeiro a responder será sorteado ao vivo e depois as perguntas são alternadas para quem não foi sorteado. Os candidatos devem responder a pergunta no tempo máximo 1 minuto e 30 segundos. Após a primeira resposta, o candidato que não foi perguntado fará uma réplica de até 1 minuto. A tréplica também deve ter no máximo 1 minuto e será feita pelo candidato que respondeu a primeira pergunta. Relembrando que, a partir daí, o segundo jornalista convidado fará a pergunta para o candidato que não foi sorteado e assim sucessivamente. Estamos recebendo os jornalistas Eliane Nóbrega, apresentadora do Jornal da Clube segunda edição, Rafael Oliveira, apresentador do Jornal da Clube primeira edição, Herta Riyama, repórter, e Vani Leitão, editora-chefe do Aqui na Clube. Vamos agora sortear o primeiro candidato que irá responder. Vamos lá? Primeiro candidato a responder a pergunta da primeira jornalista, que é Herta Riyama, será Luciano Cartacho. Ok? Ou seja, agora a jornalista Herta Riyama pode fazer a pergunta para o candidato Luciano Cartacho. Boa noite a todos. Nós sabemos que segurança pública é de responsabilidade do Estado, mas os municípios adotaram para si também esse compromisso, para dar mais tranquilidade à população. Eu pergunto ao candidato de que forma ele pretende reestruturar a Guarda Municipal e se também vai adotar esse modelo de reestruturação. Muito bem, 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Luciano Cartacho. Herta, boa noite. Primeiro, você me dá uma oportunidade de fazer um debate interessante sobre a questão da segurança pública. Segurança pública, na realidade, é uma responsabilidade de todos nós. Eu participei da Conferência Nacional de Segurança Pública e sei que não só o governo federal, o governo estadual, mas o governo municipal também tem que dar a sua colaboração, mesmo que de maneira complementar. Nós vamos fazer um investimento na cidade nessa área. Primeiro, nós vamos fazer com que João Pessoa ganhe uma nova iluminação. Em diversos bairros da cidade, nós vamos alterar, botar iluminação, que melhore a iluminação pública na nossa capital. Nós vamos fazer um investimento com essa nova iluminação, de poder também fazer com que a gente coloque na cidade 1000 câmeras de monitoramento, para saber em que áreas da cidade está mais violenta e poder ter uma ação mais efetiva e mais preventiva. E, logicamente, a questão que você coloca muito bem. A Guarda Municipal tem um papel essencial. Nós vamos monitorar a Guarda Municipal com investimento, fazendo com que ela possa saltar dos 620 homens que tem hoje para mais de 1000 homens e mulheres nessa cidade que possam trabalhar a política de segurança pública. Tenho clareza que a Guarda Municipal pode avançar muito. Além de preservar o patrimônio público, ela tem um papel essencial, que é preservar as nossas vidas. Portanto, o investimento, o reordenamento, que eu diria como um todo, da própria Guarda Municipal, nós vamos fazer na cidade de João Pessoa, porque diversas capitais do Brasil estão também fazendo esse investimento. E eu tenho clareza que, com responsabilidade, com trabalho, nós vamos fazer com que a Guarda Municipal tenha um papel essencial na segurança pública da nossa capital. Muito bem, candidato. O candidato Cícero Lucena tem 1 minuto para a réplica. Muito tempo que me preocupo com a questão da segurança, porque a função de um prefeito é cuidar da cidade. E cuidar da cidade é cuidar daquilo que é mais importante na cidade, que são as pessoas. Mesmo não sendo atribuição constitucional, mas é necessário o prefeito fazer a sua parte. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer com a requalificação da Guarda Municipal, com seu treinamento, com a sua estruturação, inclusive tecnológica, porque hoje nós temos, mais recentemente, oportunidade de adotar as medidas com câmeras de monitoramento, com o localizador de disparo que tem tido pleno êxito em vários municípios do Brasil e do mundo como um todo, e, consequentemente, iremos também, através das ações preventiva, a exemplo da iluminação e da escola de tempo integral, onde os nossos jovens passarão o dia na escola, fazer com que a Prefeitura Municipal participe da segurança do nosso candidato, muito obrigado. O candidato Luciano Cartacho tem 1 minuto para a tréplica. Nós vamos fazer...
Para a tréplica. O senhor fez a réplica, ele vai fazer a tréplica. Eu queria que zerasse lá o programa. Pronto, o tempo começa a partir de agora. Nós vamos fazer um investimento na Guarda Municipal porque consideramos que a Guarda Municipal tem um papel essencial. Nós temos clareza que mesmo atuando de maneira complementar, com esse monitoramento que nós vamos fazer com 1000 câmeras na cidade de João Pessoa, a Guarda Municipal vai poder assistir online tudo que está acontecendo na cidade e vai ter uma relação objetiva e imediata tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. Então o papel da Guarda Municipal vai ser modificado no sentido de que vai preservar nossas vidas e também vai cuidar do patrimônio público. Tenho clareza que o investimento vai ser importante porque nós vamos ter um papel essencial a partir de agora. A cidade está crescendo, está avançando, nós temos 730 mil habitantes na cidade de João Pessoa e a Guarda Municipal vai ter esse papel essencial de maneira complementar a ajudar o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. E, logicamente, contando com a colaboração de todos nós que moramos, que vivemos nessa cidade, porque, repito, é fundamental a segurança pública, mas passa necessariamente pela colaboração também de todos nós que moramos e vivemos aqui. Ok, agora a jornalista Eliane Nóbrega fará a pergunta para o candidato Cícero Lucena. Eliane, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Minha pergunta é sobre saúde pública. O senhor propõe a volta da entrega dos medicamentos na casa do paciente, mas, infelizmente, a gente sabe que o Brasil sofre com a corrupção. Então, como garantir que os remédios vão ser entregues e não desviados? Como manter esse controle? Muito bem, candidato Cícero Lucena, 1 minuto e meio para a sua resposta. Quando nós criamos esse projeto, ele agia da seguinte forma: o paciente procurava o médico prescrevia a medicação de uso continuado, o tipo do medicamento, a dosagem, que período ele seria ministrado. 2 vias da receita, uma ia para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, farmacêuticos separavam esse medicamento, colocavam em envelopes ou em caixa, dependendo da quantidade, e através dos correios ele fazia a entrega. Então nós tínhamos o controle, através do correio, da entrega do medicamento em cada casa. Além disso, os agentes de saúde, sabendo que na casa tinha pessoas que eram usuários de medicamento de uso continuado, fazia a revisão para ver se o medicamento chegava e se a pessoa estava tomando esse medicamento. A nova dosagem só ocorria quando esta pessoa voltava ao médico e o médico fazia então a avaliação do efeito do tratamento. Se tinha alguma alteração, assim o fazia, se não, repetia a dosagem e o procedimento era mais uma vez, ocorria para que o medicamento chegasse em casa. Então, em relação a esse fator, eu lhe asseguro que é um programa de pleno êxito. É tanto que foi adotado na cidade de São Paulo, no governo do estado de São Paulo e em outros municípios brasileiros. Porque isso é cuidar das pessoas, é fazer uma saúde preventiva, onde melhore a vida do morador da nossa cidade. Ok, candidato, muito obrigado. O candidato Luciano Cartacho tem 1 minuto para a réplica. A automedicação ela não pode ser estimulada. O Conselho Federal de Farmácia, inclusive, tem resolução contrária a essa proposta que o candidato apresenta. A troca de medicamento é um risco que pode causar danos à saúde da cidadã e do cidadão. Então é preciso ter um acompanhamento, o uso tem que ser racional do medicamento. O medicamento tem que ser prescrito pelo médico, tem que ter o acompanhamento do farmacêutico e a população tem que saber a dosagem correta que está tomando esse medicamento. Portanto, não basta fazer a distribuição indiscriminada de medicamento pelo correio. É preciso ter esse acompanhamento. E a equipe de saúde do programa Saúde da Família, com a presença do médico, é que deve fazer isso de maneira objetiva. Nós não queremos afastar o cidadão, afastar o paciente do programa Saúde da Família. Nós queremos que ele venha até o médico, que ele venha até o farmacêutico, que ele venha até os profissionais de saúde, para poder ter um acompanhamento mais direto em relação à sua saúde. A troca de medicamento é um risco muito sério à saúde de todos nós. Ok, candidato Cícero, 1 minuto para a tréplica. É impressionante como o candidato muda de posição. Quando ele foi vereador 8 anos, em momento algum ele fez ressalva sobre isso. Agora, porque o governo que ele defende fez a interrupção do medicamento, dessa entrega, ele vem com esse tipo de alegação. Qual é a diferença entre você receber um medicamento acompanhado de uma receita, separado por farmacêutico na Secretaria de Saúde na sua casa, e você, por exemplo, que pede muitas vezes o medicamento a uma farmácia para ser entregue pelo motoboy? Então, essa é a realidade. 25 mil pessoas recebiam esse medicamento. E você sabe da importância, o quanto isso salvou vida, o quanto isso melhorou a qualidade de vida das pessoas, evitando o agravamento da doença. O candidato sabe
que não tomar o medicamento hipertenso pode provocar um AVC, pode provocar um infarto e outros agravamentos de doença. Nós vamos retomar esse projeto, inclusive porque tem projeto meu aprovado no Senado, faltando apenas ser aprovado na Câmara para todos os municípios brasileiros. Muito obrigado, candidato. Agora vamos ao terceiro jornalista fazer perguntas. O jornalista Rafael Oliveira, que está aqui. Rafael, o microfone é seu, boa noite. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos, inclusive todo mundo que está no Twitter, que eu estou acompanhando aqui, gente de todo o mundo, inclusive do Canadá, a gente já recebeu informação aqui, que estão assistindo o debate. Minha pergunta para Cartacho. Transporte público. Quando a gente fala em preço de passagens de ônibus, os dois candidatos têm propostas, digamos assim, ousadas, né? Enquanto Cícero coloca um valor único de passagens, Luciano Cartacho quer dar passe livre aos estudantes da rede pública. Eu quero saber como isso vai ser viável, uma vez que a gente tem empresas de ônibus que não querem reduzir mais as margens de lucros, que eles já consideram pequenas, e se há algum tipo de subsídio, de onde sairia esse dinheiro? Candidato Luciano Cartacho, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. O passe livre é uma reivindicação grande da juventude pessoense há bastante tempo. E vamos fazer isso de maneira muito simples. O estudante da rede pública, tanto estadual quanto municipal, vai ter acesso ao passe livre, desde que ele esteja no horário de sala de aula e desde que ele esteja fardado. Ele vai com o seu cartão, chega à escola, na escola nós vamos ter um aparelho chamado de validador, ele apresenta o cartão, comprova que esteve em sala de aula, quando ele retorna para casa no ônibus, tem a mesma confirmação na catraca e percebe que ele foi para a sala de aula, então a passagem dele está contabilizada como gratuita. Caso ele não tenha ido à escola, ele não vai ter como comprovar que foi e a passagem dele vai ser paga. Então esse é um estímulo para, inclusive, a gente combater a evasão escolar e, além do mais, fazer com que a gente desafogue o orçamento familiar. Nós temos pais e mães aí com 2, 3 alunos na rede municipal e sem condições, muitas vezes, de pagar a passagem diariamente para esses alunos. Então é importante a gente tomar uma medida como essa. E digo mais ainda, além dessa questão do passe livre, nós vamos investir muito no BRT, que é um ônibus biarticulado, que leva em média 250 passageiros, que é um ônibus que tem conforto, pontualidade e que vai fazer com que a gente perca cada vez menos tempo no trânsito. Vamos fazer um investimento para ter em João Pessoa os 4 terminais de integração, vamos ter 80 quilômetros de ciclovia nessa cidade. Portanto, o nosso projeto tem viabilidade, porque está aprovado no Ministério das Cidades e vai ser viabilizado a partir do próximo ano na capital. Ok, candidato, muito obrigado. O candidato Cícero agora tem 1 minuto para a réplica. No período que eu deixei a prefeitura 8 anos atrás, até hoje, o que nós temos visto na área de transporte é o aumento do tempo na parada de ônibus, o aumento do tempo do deslocamento, o aumento do tempo do desconforto, já que não aumentam a frota compatível com o crescimento da população e o aumento da passagem. Para você ter ideia, nesse período a inflação foi menos de 50%, enquanto o aumento da passagem foi quase 100%. A nossa proposta toma como base a correção do preço da passagem praticado na minha época, aplicado à inflação, que hoje a passagem era para custar R$ 1,64. Isso 2 vezes por dia daria R$ 3,28. Multiplicado por 30 dá em torno de R$ 98. Ou seja, nós vamos pagar o justo, agora não vamos sacrificar o trabalhador. E garanto que nós vamos ter passagem, porque não precisa ter aumento de passagem a partir de janeiro, porque já está cara demais. Ok, candidato. O candidato Luciano Cartacho, 1 minuto para a tréplica. O candidato Cícero Lucena, ele pinta um mundo ideal, um governo fantasioso. Quando ele foi prefeito de João Pessoa por longos 8 anos, foi quem mais deu aumento de passagem na história dessa cidade. Por que ele não fez essa proposta quando ele teve a oportunidade de fazer quando foi prefeito dessa cidade? Então agora tudo é simples, tudo é fácil, tudo é bonito, tudo é competente. O candidato chega dizendo que vai reduzir a passagem de ônibus. Foi quem mais deu aumento, nunca reduziu a passagem de ônibus na cidade de João Pessoa. Então, às vésperas da eleição, vem apresentar uma proposta dessa. Eu tenho dito que as minhas propostas têm sido equilibradas, pé no chão, viáveis, factíveis. É por isso que a gente tem crescido muito, porque o eleitor tem identificado que nós não estamos com propostas mirabolantes, nós não estamos fazendo aquilo que não pode ser concretizado na prática. Nós vamos fazer um investimento muito na cidade de João Pessoa, para melhorar essencialmente a qualidade do transporte público. É isso que João Pessoa precisa, e não de propostas que não são realizáveis. Ok, candidato, obrigado. Vamos agora chamar a jornalista Ivani Leitão. Ivani, boa noite, o microfone é seu.
Boa noite, Beto. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos, né? Candidato Cícero Lucena. O turismo é uma atividade em ascensão em todo o país. Gera emprego, gera renda aos moradores das cidades. Então, candidato, eu pergunto ao senhor, quais são os seus projetos e ações para incrementar essa área aqui na capital? Ok, o candidato Cícero Lucena tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós fizemos e sabemos que para fazer turismo, você tem que dotar o destino de infraestrutura necessária para ser um ponto de atração. E nós fizemos quando prefeito, urbanizamos a nossa orla, fortalecemos os eventos como São João, como Micaroa, como Centro em Cena, como a encenação do Paixão de Cristo. Fizemos eventos em final de ano para que a cidade de João Pessoa fosse divulgada, porque é outro ato que precisa ser feito para o turismo, é a divulgação do destino. Fizemos a João Pessoa ser cantada na Vila Isabel, num carnaval sendo mostrado para mais de 150 países do mundo, e dotamos as áreas principais da nossa cidade da infraestrutura de saneamento básico, de avenidas e da urbanização da orla, como eu fiz referência. Mas nós precisamos também cuidar da questão da profissionalização, da qualificação da mão de obra da nossa cidade, para que os nossos jovens e a mão de obra de um modo geral possam oferecer qualidade no momento em que fazemos o recebimento do turista, para que ele possa ter o interesse de retornar à nossa cidade e nos ajudar em divulgar o destino que a cidade de João Pessoa merece ter de destaque a nível nacional e a nível internacional. Então são ações concretas, práticas, objetivas de infraestrutura e de divulgação que nós iremos oferecer, até porque os eventos também servem, em primeiro lugar, para a população que vai usufruir. Obrigado, candidato. Candidato Luciano Cartacho, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. O nosso turismo ainda é muito amador, ainda é muito sazonal. O prefeito Luciano Agra acabou de receber das mãos da Fundação Getúlio Vargas um relatório importante, o Plano Diretor do Turismo da cidade de João Pessoa, que vai nortear as políticas públicas na área do turismo. Agora é essencial colocar claramente: o papel do prefeito é embelezar a cidade, é cuidar das praças, da iluminação pública, das nossas praias, para tornar a cidade cada vez mais agradável, não só para quem mora aqui, mas também para o turista que chega. Além disso, nós temos que fazer a divulgação de João Pessoa, não só no plano nacional, mas no plano internacional. Divulgar a cidade. João Pessoa é uma cidade belíssima, aconchegante, que cuida bem de quem chega aqui. E, logicamente, que um processo de capacitação da nossa mão de obra é algo essencial. E nós vamos fazer isso em parceria com diversos segmentos, com o trade turístico, porque nós entendemos que o potencial turístico de João Pessoa precisa fazer com que a gente avance cada vez mais. O turismo deve ser bom primeiro para quem mora, para quem vive nessa cidade. E é isso que nós vamos fazer. Réplica de 1 minuto, candidato Cícero Lucena. Há 8 anos, exatamente, fazem 8 anos que a Prefeitura de João Pessoa não faz nada em relação ao apoio turístico. Uma demonstração clara da falta de prefeito e de competência nisso é que o Brasil está vivendo um momento de grandes eventos esportivos internacionais, a exemplo da Copa em 2014. E, lamentavelmente, por omissão e por incompetência dessa administração, nós não disputamos nem a condição de sede de Copa e muito menos de subsede, que já seria uma subutilização do potencial da nossa cidade. Nós temos que ter a coragem de enfrentar desafio. O prefeito tem que ter decisão, tem que ter visão de futuro e compromisso em efetivamente fazer o bem à cidade de João Pessoa e proporcionar o seu desenvolvimento na qualidade de vida da nossa gente. Ok, candidato, muito obrigado. E agora vamos dar uma pausa no nosso debate. No próximo bloco, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos e também perguntas feitas pelo eleitor através do nosso Twitter. Band Eleições 2012, a TV Clube sai na frente.